A atualidade no tratamento da dependência química. Este é o tema que será abordado agora pelo Sr. João Madeira Neto, formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, fez residência médica em Curitiba, na PUC, Hospital Cajuru, complementando seus estudos na França e Itália. É cirurgião cardiovascular e presidente da AME Cascavel. Passo a palavra, então, ao Sr. João Madeira Neto. Bom dia a todos. É com muita alegria, hoje, um momento ímpar na minha vida, por estar aqui, onde há 8 anos conheci o movimento médico espírita, nos 40 anos da AME São Paulo, onde me deparei com esses abnegados trabalhadores do Cristo, o Gilson, a doutora Marlene, o Décio. E daquele momento em diante, a minha vida como médico, ela se transformou. Deixei de ser um médico materialista, estou envolvido numa especialidade, vamos dizer assim, muito arrogante, né? A cirurgia cardíaca é vista por todos aí, alguns dizem até que somos deuses. E isso eu aprendi que não é verdade. E no movimento médico espírita, me tornei um médico mais humano. E hoje eu não sei o que eu sou, porque recentemente acabei fazendo 2 anos de pós-graduação em psiquiatria. Estou ainda em formação, em avaliação, e não tinha como não me envolver com a dependência química, que ao longo da minha fala vocês vão entender. E agradeço ao Gilson, que quando me convidou, prontamente eu aceitei, e em nenhum momento eu tive dúvida que viria aqui falar para vocês sobre a dependência. Falar em atualidades da dependência química seria uma pretensão muito grande para mim, mas eu trago aqui uma proposta diferente, uma proposta segura, uma proposta que todos nós aqui, queiramos ou não queiramos, temos condições de trazer a esse que é um grande desafio. Temos aqui 2 desafios neste mundo em crise. Um é exemplificarmos, é vivermos os 150 anos do Evangelho, é realmente pautarmos o Cristo na nossa vida e nas nossas ações. Acho que não é só para a terceira idade que dá problema, viu, Eunice? Então, vamos fazer algumas considerações de como que a dependência, quais as implicações da dependência na nossa vida. Então, se tiver alguém aqui que acha que não está envolvido na dependência, levanta a mão agora, que já vamos envolvê-lo na dependência. Então, queiramos ou não queiramos, todos nós aqui estamos envolvidos. Como que acontece isso na nossa vida? Hoje, 50% de todos os acidentes de trânsito, gente, está envolvido com o álcool. Então, é no trânsito, é o dependente que assalta a nossa casa, é o nosso vizinho que está com problema, e é a nossa família, que sempre vai ter alguém envolvido na dependência. Se nós transferirmos os acidentes de trânsito para a madrugada, 70% dos acidentes de trânsito na madrugada, o álcool é a sua principal causa. E ainda a dependência, desde 58, ela é classificada como uma doença. Mas como a sua síntoma... Opa. Como a sua sintomatologia é muito peculiar e muito difícil de entendimento, nós ainda temos um julgamento social muito pesado. Como que nós chamamos o dependente químico? Maconheiro, folgado, bebum.
Então, nós temos que mudar a nossa postura. Ele é nosso irmão que momentaneamente se desviou da lei. E ele precisa de muita ajuda. E a grande maioria deles não sabe onde buscar. Eles se escondem porque eles têm que vencer a própria sintomatologia, que é qual? É uma pessoa que antes não matava, que hoje ele mata. Que não tinha violência e hoje ele agride os próprios pais. Ele não mentia e ele passa a mentir. Fica fácil aqui, se nós tivermos ali no salão uma mãezinha com uma criança no colo e essa criança vomitar na gente, a gente vai na hora entender que a criança está doente e vai falar, não, mãe, não se preocupe, eu vou dar palestra ali, mas eu troco o meu blazer, a senhora fica tranquila. Nós entendemos essa sintomatologia, mas perante o dependente ainda impera esse julgamento social que é muito difícil e que atrapalha, às vezes, o tratamento. Na psiquiatria, nós aprendemos que é uma doença que se desenvolve, mas como nós estamos aqui para trazer para a medicina, porque é uma doença biopsicossocial em todo o seu aspecto, e nós estamos aqui para trazer essa proposta deste ser integral, deste ser que é mente, corpo e espírito, e trazer para os bancos acadêmicos o estudo, a pesquisa da parte espiritual. Então, como que se dá o tratamento? Ele é o mais diversificado possível. Ele pode ocorrer de forma ambulatorial, nos CAPs, nos nossos consultórios, internamentos hospitalar, nas comunidades... nas comunidades terapêuticas, entendi. Nas comunidades terapêuticas e o que nós viemos propor aqui são os grupos de autoajuda, especificamente o apoio fraterno, como vamos ver. E os modelos de tratamento estão aí, que é o modelo biopsicossocial, o farmacológico hoje com poucas evidências, as evidências são muito pobres, o psicoterápico, cognitivo-comportamental, a psicodinâmica, em grifo nosso aqui os grupos de autoajuda, o modelo de Minnesota, muito usado, entrevista motivacional e a prevenção de recaídas. Os grupos de autoajuda, como nós vamos ver agora, é uma ferramenta a mais. Esses tratamentos, eles devem se somar. Eles não podem ser encarados de forma isolada. Devemos abordar o dependente em todas as suas formas. Remédio, psicólogo, há necessidade de um psiquiatra, dessa orientação, de firmar esse diagnóstico e oferecer, à luz da doutrina espírita, o grupo de autoajuda, que no nosso caso é o apoio fraterno. Então, vamos dar só uma noção do que é o que são os grupos de autoajuda, para depois mostrarmos para vocês a proposta espírita frente à dependência química. Então, os grupos de autoajuda, eles são de apoio mútuo, são educacional para ambos, tanto para o voluntário como para quem participa do grupo. É que é muito próximo a teclinha da outra. A liderança vem do interior do grupo, reporta-se a um fator desestruturador da vida, que no caso aqui é a dependência química, mas existe em grupo de autoajuda das mais diversas situações, para doenças crônicas, pacientes com AIDS, pacientes em pós-guerra. E os membros participam do grupo de forma voluntária. Não tem interesse financeiro e é sem fins lucrativos. Objetivo, o crescimento pessoal dos seus integrantes. No nosso caso, nós tivemos muitas pessoas que queriam vir, que queriam participar e, frente à proposta da dependência química, não conseguiram ficar no grupo, porque ainda ou faziam uso da nicotina ou faziam uso de álcool.
E várias pessoas hoje já chegaram no grupo porque houve esse crescimento, houve essa mudança de comportamento e o grupo ajudou muito essas pessoas e hoje elas são voluntários no grupo Apoio Fraterno. E tem caráter anônimo e confidencial. Nesse dia, na nossa casa, que somos voluntários, que somos colaboradores, só funciona o apoio fraterno. Não tem nenhuma outra atividade na casa espírita para que se preserve esse caráter anônimo e esse caráter confidencial, que é de extrema importância, que é a saúde para se manter esse grupo. Isso é fundamental que todos entendam isso para poderem preservar esse grupo. Vai para lá. Então, como que se dá o tratamento em grupo? Não é apenas um relato de problema, mas é individuais, mas é uma troca de ideias, de sensações e de emoções. E baseado nas 3 ansas. A partir de semelhanças, se gera uma esperança e aumenta essa confiança dos indivíduos nas suas próprias capacidades, nas suas próprias potencialidades, que é o objetivo do grupo. Nós criamos nessas pessoas aquilo que está embutido dentro do ser, para que por sua força própria, aumentarem a sua confiança e fazer nascer essas potencialidades para que possam vencer esse grande conflito, esse grande vício que hoje assevera a todos e está presente nos 4 cantos do mundo. E como Ialo nos traz, de uma forma até meio poética, e a gente vê muito isso, o nosso grupo é recente, e já deu para vivenciarmos, de percebermos no fundo da nossa alma como esse grupo de autoajuda, à luz da doutrina espírita, em poucas semanas de funcionamento, nós vemos exatamente o que Ialo nos traz em psicoterapia de grupo. Em algumas semanas, um agregado de estranhos e assustados e desconfiados se transforma num grupo íntimo e mutuamente proveitoso. Imagine essas pessoas ainda chegando numa casa espírita. É muito gratificante de ver esse grupo que dali semanas passa a ter uma intimidade, passa a interagir e passa a apresentar uma melhora visível que eles nos relatam e um vê na face, na emoção de cada troca. Existe um livro do Paul Ekman, que é a linguagem das emoções, porque a maioria da nossa, a grande comunicação nossa, ela não é verbal. Então, como que nasceu o apoio fraterno? Talvez eu não fosse a melhor pessoa indicada para falar do apoio, porque o seu idealizador agora está tirando uma foto minha, que é o Dr. Edson, dessa parceria que fizemos da AME Cascavel, com a AME Santo Ângelo, e a minha esposa, diretora de um núcleo assistencial, onde trabalha com o grupo de mães, das gestantes, vivia me pedindo, você é médico, você tem que ir lá, é muita gente envolvida com o álcool, vamos lá, dá um remédio, faz qualquer coisa. E eu como nasci com a dependência, e acho que vim só com essa prova de não me tornar um dependente, mais para frente eu vou contar isso para vocês. Eu falei, puxa, mas eu sou cirurgião cardíaco, o que eu vou falar para dependentes, principalmente do álcool? E fiquei com aquilo na minha cabeça, e na nossa AME chega uma psicóloga, que transforma a nossa AME, que dá um outro aspecto feminino, de alegria, de trabalho. E eu falei, Sandra, olha, a Karen quer que a gente trabalhe com os dependentes, lá, com os familiares de álcool, mas vamos começar só com os familiares. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma psicoterapia de grupo.
né? Nós reunimos as mãezinhas, porque é muito sofrimento. E o álcool, gente, é um problemão. É a pior droga que nós temos. Álcool é droga. Aí a Sandra falou, não, vamos. Eu conheço o pessoal em São Paulo, vamos trazer, vamos fazer um simpósio. E a gente se empolgou, vamos reunir as mães, como que nós vamos... E nós vamos aprendendo, vamos estudando, vamos falar com a AME Brasil, e vamos ligar para o Roberto Lúcio, vamos dar um jeito, e nós vamos conseguir. E, um golpe do destino aí, a Sandra acabou tendo que ir embora para Curitiba, e eu fiquei a ver navios, mas fiquei com aquilo. Aí vou para o Mednesp em Maceió, olho o programa, e tem uma manhã dedicada à dependência química. E eu vou lá, assisto às palestras, o Edson apresenta o apoio fraterno, vou falar com ele, ele olha para mim e fala, o que você precisa, meu irmão? Ele quase deu o pendrive dele para mim. E nós trocamos figurinha, fui a Santo Ângelo, fiz a minha capacitação, o que tornou mais fácil, porque eu já era um pós-graduando na psiquiatria. Levei o pessoal da AME Cascavel, ficamos lá com eles um final de semana, e realizamos um simpósio em Cascavel. A Ilse, que está aí, a Jane, o Edson, foram a Cascavel, terminamos a capacitação do nosso grupo, e hoje o apoio fraterno funciona na Sociedade Espírita Caminho da Luz, das 19h30 às 21h, e nós, voluntários, ficamos mais meia hora, como eu vou apresentar para vocês. Então, o que consiste o apoio fraterno? É baseado nesse livro, que já está tendo um upgrade, né? Já está crescendo, já está sendo reescrito. Hoje, mais daqui a umas semanas, vai ser publicado um livro de treinamento só para os voluntários. Então, o trabalho tem crescido muito. Vocês, gaúchos, são privilegiados, porque aqui já existe há mais de 10 anos. Nós somos o primeiro grupo de apoio fraterno fora do Rio Grande do Sul. Então, consiste na discussão dos princípios, dizer para vocês que o grupo nasceu de 2 anos de estudo do Edson, de pesquisa, de frequentar os outros grupos de autoajuda, o AA, o Amor Exigente, o Alanon, mas nós somos um grupo peculiar, porque a nossa característica é um grupo de autoajuda, auxiliando almas a vencer a dependência química à luz da doutrina espírita. Os princípios são os mesmos do Amor Exigente, do AA. Existe uma prática, uma dinâmica de funcionamento. Bom, agora não é a terceira idade, gente. Estudamos bem as drogas, conceituamos, classificamos, fazemos uma descrição. Como que consiste? Consiste são 4 etapas, 4 partes. A primeira parte é de 35 minutos, fazemos um acolhimento, crachazinho, identificamos todos com o primeiro nome. Às 19h30 nós fechamos o portão. Os voluntários do grupo têm muita dificuldade, porque às vezes chega gente atrasada, a gente não abre. Vários voluntários, eu tenho que amarrar eles, porque eles querem ir lá e abrir. Isso é terapêutico, é uma forma de disciplinar. Depois reunimos todos, né, num grande salão, sempre em círculo. Fazemos a prece inicial, a oração de serenidade em voz alta, todos juntos, o lema de compromisso, o que se vê aqui, o que se fala aqui, o que se ouve aqui, aqui permanece. E fazemos uma breve apresentação individual, sempre com o primeiro nome e qual o motivo que o traz ao grupo. Ainda na primeira parte, um momento de espiritualidade, onde desenvolvemos esses 12 princípios, raízes culturais, os pais também são gente, os recursos são limitados, pais e filhos não são iguais, culpa, comportamento.
tomada de atitude, a crise, grupo de apoio, cooperação, exigência ou disciplina e amor, sempre à luz da doutrina espírita. Os participantes do grupo comunicam-se entre si, associando livremente suas ideias e refletem de acordo com o princípio apresentado. Durante as 3 primeiras semanas, nós discutimos o mesmo princípio. Na 4ª semana, nós exemplificamos com todos o Evangelho no Lar, esse convite maravilhoso, que temos condições, recursos espíritas suficientes para exemplificar isso com todos. E os 2 grupos, né, a segunda parte, que dura 50 minutos, nós separamos os grupos e criamos um campo grupal. Numa sala fica voluntário com os dependentes, na outra sala voluntários com os codependentes, e se instala uma terapia de espelho, sempre na primeira pessoa do singular, dessa forma que cada um pode refletir e ser refletido nos e pelos outros. Semana retrasada, que nessa sexta, por estar aqui, não pude participar, nós tivemos um relato que comoveu a todos e que sedimentou o nosso trabalho. Na nossa reunião, o 4º momento do encontro é um momento em que só se reúnem os voluntários, onde nós passamos uma revista, fazemos uma reflexão de como cada um desempenhou, críticas construtivas, e nesse dia todos fomos às lágrimas. E realmente passamos a ter a certeza maior de como esse grupo é bom, como ele funciona e como nós estamos ajudando os dependentes. Uma integrante do grupo que chegou e que relatou, nesse momento, que ali seria a última, seria a gota d'água, seria o último lugar que ela iria buscar ajuda, convivendo com um dependente de álcool, com um filho, há quase 15 anos, e que já estava pronta para se separar. Na apresentação inicial, no primeiro dia, o seu marido falou: eu chamo fulano, e eu não sei por que estou aqui, não tem problema nenhum. Ela quis vir, eu vim. E na 3ª reunião, ele se apresenta, fica em pé e diz: eu sou um dependente químico. E a coisa foi andando. No penúltimo encontro que eu participei, ela também relata: olha, eu não sei o que aconteceu comigo, vir aqui é muito bom. A construção da minha casa estava parada, e agora os pedreiros estão lá, nós vamos terminar a casa, e decidimos que o mês que vem vou engravidar. Então, desculpa. Essa é uma oportunidade de encontro do self, de um indivíduo com o de outros, que configura a oportunidade de discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade. Um grupo coeso e bem constituído exerce, durante toda a atividade, principalmente nessa etapa, uma importantíssima função de ser um continente de angústias e de necessidades de cada um e de todos. É um momento das 3 ânsias. A partir das semelhanças se gera a esperança e o aumento de confiança dos indivíduos em suas próprias capacidades. E na 3ª parte, que é esses 5 minutos, nos reunimos no grande grupo, fazemos a prece de encerramento, a oração da serenidade, firmamos o lema de compromisso. E a 4ª parte, que eu não pus aí, o grupo, os dependentes e codependentes vão embora, nos despedimos e nós nos reunimos para fazer uma reflexão, passar uma revista do que foi o nosso trabalho naquele dia. E para concluir, qual que é a contribuição da doutrina espírita
auxiliando almas a vencer a dependência química. Sem dúvida nenhuma, é esse convite maravilhoso que fazemos semanalmente no nosso lar, que é a exemplificação do Evangelho no lar, com essas pessoas que talvez perderam todo o sentido de uma existência, que se esqueceram de Deus, e nesse grupo nós trazemos esse momento que, no meu ver, é a grande contribuição. É a melhora do ambiente afetivo e espiritual do lar, trazendo paz, compreensão e conhecimento. É o encontro semanal com Jesus no ambiente do lar, aonde Ele que nos faz o grande convite: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque sou manso e puro de coração, leve é meu fardo e suave é meu jugo. Quer convite melhor que esse? E, sem dúvida nenhuma, a prece, a oração é o instrumento pela qual a criatura fala com Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo extrafísico. E não poderíamos deixar Chico Xavier, no mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos, por nós mesmos, a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando. O vampirismo, né? Essa visão espírita, André Luiz nos traz claramente no capítulo 17, nos domínios da mediunidade, dos micróbios psíquicos que pairam frente à dependência, frente ao uso dessa substância, que muitas vezes está enraizada dentro da nossa casa. Ele descreve o ambiente de um restaurante, de como se procede os espíritos que estão ali vampirizando as pessoas no uso da nicotina e no uso do tabaco. E a culpa, que é a sombra perturbadora da personalidade, esculpida nos painéis profundos da individualidade de Joana de Anjos. Esse é um dos princípios que desenvolvemos com muita segurança, porque a culpa, Chico Xavier nos diz, doutora Marlene, na sua palestra Culpa, Depressão e Obsessão, que é isso que fica pairando, que a gente não sabe de onde, e que nós acusamos o outro, ou fazemos da culpa como depressão, suicídio, abuso de substâncias e o álcool. Então, no apoio fraterno, a grande contribuição com relação às drogas é alertar, esclarecer e auxiliar. O homem, na questão 484 do Livro dos Espíritos, o homem de bem possui companhia dos espíritos, pois simpatizam com ele. Os espíritos inferiores se afeiçoam aos homens viciosos, por causa da semelhança das sensações. Na 459, explica o quanto os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações. Onde Kardec pergunta se podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam o mal. E ainda colocamos à disposição dos dependentes e dos codependentes toda a estrutura da Sociedade Espírita Caminho da Luz, para auxiliá-los, como a biblioteca, a evangelização, palestras, o passe, água fluidificada, o atendimento fraterno, os grupos de estudo da doutrina espírita e a AME Cascavel. Então, meus amigos, gostaria de deixar essa grande oportunidade que temos nós espíritas de auxiliar os dependentes químicos à luz da doutrina espírita. E o maior tratamento que podemos dar é a prevenção. Que possamos, se um dia os nossos filhos se perguntarmos para os nossos filhos, qual é o maior super-herói que você conhece, meu filho? É o Homem-Aranha? É o Super-Homem? Sou eu, meu filho? E eles respondem, não, papai, não é nenhum desses. O maior super-herói que eu conheço é Jesus. Esse é o depoimento do Kurt Cobain, vocalista do grupo Nirvana,
que atraiu milhões de fãs e que não venceu a si próprio. Não conseguiu, nesta existência, descobrir quem ele era. E ele escreve: por favor, há alguém aí? Alguém, qualquer um. Deus, me ajude, por favor. Eu quero ser aceito. Preciso ser aceito. Estou tão cansado de chorar e sonhar. Estou muito, muito só. Não há ninguém aí? Por favor, me ajude. E se suicida. Então, para encerrar, neste homem atribulado de nossos dias, desse grande desafio nesse mundo em crise, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e para uma sociedade mais feliz. Muito obrigado.